Quando Moisés e Arão compareceram perante Faraó, este respondeu com uma atitude de desafio e de negação da existência e da autoridade de Deus. Quem é o Senhor? Não o conheço, para ouvi-lo e deixar o seu povo ir. Deus disse a Moisés: Moisés, eu executarei os meus juízos sobre os deuses do Egito. As pragas do Egito foram manifestações do poder de Deus, não visando apenas o povo egípcio, mas eram batalhas espirituais. Era Deus provando o seu poder contra os falsos deuses egípcios. Além do mais, o próprio Faraó se julgava ser um deus. Já na primeira apresentação de Moisés perante Faraó, Deus transformou a vara de Arão numa serpente. Essa devorou as outras serpentes criadas pelos magos egípcios. No Egito, a deusa Uadjet era representada por uma cobra com cabeça erguida e que era posta como um símbolo na coroa do faraó, representando a autoridade divina do monarca. E essa deusa o guiaria após a sua morte. Também os egípcios adoravam o deus serpente Nebactal, aquele que controla os espíritos. Assim, a mensagem de Deus, quando a vara de Arão devorou as varas dos magos egípcios, era clara. Primeiro, a autoridade do Senhor era suprema. Estava acima dos deuses egípcios, acima do deus serpente, acima das magias e das feitiçarias dos egípcios. A segunda mensagem clara era, naquele momento, que como representante do Senhor, Moisés tinha mais poder e autoridade que o próprio Deus Faraó. Esta era a batalha espiritual que estava sendo travada ali no Egito. No episódio das pragas no Egito, a Bíblia relata que endureceu-se o coração de Faraó. Mas surge aí uma questão teológica prática. Quem endureceu o coração de Faraó? Deus ou o próprio Faraó? No relato das 5 primeiras pragas, fica claro que o próprio Faraó endureceu o seu coração. Faraó tinha o livre-arbítrio de escolher a favor de Deus ou contra ele, e decidiu ir contra Deus, iniciando um processo de endurecimento do seu coração, por sua própria livre escolha e vontade. Assim, Deus escolheu e Deus enviou as pragas com o propósito de ajudar a Faraó a se arrepender-se do caminho da escuridão, do erro, da idolatria. A partir da 6ª praga, é que o texto bíblico também é claro, de que a partir daí foi Deus quem endureceu o coração de Faraó. Ou seja, Deus fortaleceu, aprofundou a própria escolha que Faraó havia feito inicialmente desde o começo das pragas, a sua decisão voluntária. Deus não criou o mal ou o pecado no coração de Faraó. Deus apenas o entregou aos seus próprios impulsos malignos. Ao se afastar de Faraó, o Espírito Santo de Deus, a graça de Deus deixou de estar sobre ele, o que o impossibilitou de se arrepender e passou a seguir os seus próprios impulsos malignos. Ele ficou sem a possibilidade de se arrepender. Ficou abandonado à sua própria maldade. Seu coração tornou-se endurecido. Com a primeira praga, Deus atingiu Rapi, o deus rio Nilo. Como eles dependiam das águas do Nilo, os egípcios o consideravam como um provedor da vida. Assim, chamavam o Nilo de o deus Rapi. Quando Moisés encontrou-se com Faraó às margens do Nilo e transformou a água do Nilo em sangue, isso significava que Yahvé, o Deus Jeová, estava transformando o que era aparentemente vida e morte.
Rabi não era capaz de prover vida para os egípcios. Somente o Senhor poderia fazê-lo. Assim, Deus atingiu diretamente aquilo que os egípcios consideravam o seu Deus provedor. Uma semana depois das águas do Nilo se transformarem em sangue, na segunda praga, Deus usou a deusa Ran-Reged. Quando lemos Êxodo capítulo 8, nós percebemos que, em vez de vida, o Nilo produziu rãs em abundância. E o próprio faraó percebeu que aquela era uma ação de Deus. Em Êxodo capítulo 8, verso 8, nós lemos: chamou o faraó Moisés e Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo, para que eu ofereça sacrifícios ao Senhor. Só que quando a praga foi removida, ao mesmo tempo que o poder de Deus ficou claro que era Deus que tinha mandado a praga, Faraó endureceu o seu coração e arrependeu de ter deixado o povo ir. Na terceira praga, Deus usou o pó da terra. Nós lemos em Êxodo capítulo 8, verso 16 em diante, que Arão estendeu a mão com seu bordão, feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. E o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. Essa praga foi direcionada a Shebe, o deus terra. A palavra hebraica para aquilo que a terra produziu, quinim, pode referir-se tanto a piolhos como a mosquitos e a carrapatos. E é interessante que nas duas primeiras pragas, do sangue e depois dos piolhos, os magos egípcios conseguiram transformar água em sangue e rãs subirem do Nilo. Porém agora, na terceira praga, eles não puderam criar vida, somente Deus. Assim, os próprios magos do Egito disseram a Faraó: este é o dedo de Deus. Mesmo assim, Faraó endureceu o seu coração. Na quarta praga, nós temos duas preciosas informações. Quando Deus multiplicou as moscas e as lançou contra os egípcios, provou que eram falsos os deuses egípcios. O Ashite, a deusa mosca, senhora dos pântanos e dos brejos, e Kepri, que é ligado ao sol nascente, à criação e ao renascimento. Nesse momento da quarta praga, nós percebemos duas atitudes. Primeira, a atitude de Deus. Em Êxodo 8, 22 em diante, quando Deus diz: naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. É interessante a atuação de Deus protegendo Israel das pragas. O povo de Deus estaria protegido nesse momento. E qual foi a atitude de Faraó? A partir do verso 26 de Êxodo capítulo 8, nós lemos: chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: olha, ide, oferecei sacrifício ao vosso Deus, mas nessa terra aqui no Egito. Porém Moisés disse: não, nós temos que ir caminho de 3 dias ao deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor. Então o Faraó disse: deixar-vos-ei ir, para que ofereceis sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Mas, por favor, saindo, não vades muito longe, e orai também por mim. Mas quando Moisés orou ao Senhor e a praga cessou, imediatamente Faraó endureceu o seu coração e não deixou ir o povo. Como Faraó mantivesse uma atitude de rebelião contra o Senhor, esse enviou pestilência sobre o rebanho do Egito, com uma diferenciação toda especial agora nessa quinta praga. Em Êxodo 9, a partir do verso 4, nós lemos o seguinte: e o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito.
para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. Todo o rebanho dos egípcios morreu, porém do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Diante da dureza de Faraó, o que Deus fez? Deus enviou agora uma sexta praga. Moisés lançou diante de Faraó cinza do forno para o alto, e surgiu um pó miúdo sobre a terra do Egito. Apareceram tumores, úlceras em todo o povo egípcio. E agora ficaram em grande sofrimento. E estava demonstrado o sofrimento dos deuses, a derrota dos deuses egípcios. A deusa Íris, que era a deusa da medicina e da magia, Imhotep, que era o deus da medicina e da cura. E a derrota também de Sekhemede, que era a deusa da guerra e das epidemias. E agora fica claro que os deuses egípcios não poderiam livrá-los das pragas enviadas por Jeová. Pela primeira vez aparece aqui a expressão: e o Senhor endureceu o coração de Faraó. Quando Moisés anunciou a sétima praga, alguns oficiais de Faraó, já assustados, temeram ao Senhor. Abrigaram seus rebanhos antes da praga de granizo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, os rebanhos foram poupados. Tudo mais foi destruído. As plantas, os animais. O granizo era associado pelos egípcios ao juízo divino. As ações dos deuses Nut, o deus da atmosfera, e a Osíris, o deus da colheita. O curioso é que Faraó, nesse momento, pareceu arrependido. E ele disse: olha, Moisés, dessa vez eu pequei. O Senhor é justo, eu e meu povo somos ímpios. Porém, a Bíblia diz que ele tornou a pecar, endureceu o seu coração quando Moisés orou e a praga cessou. Assim é que quando a oitava praga foi anunciada, de que gafanhotos devorariam toda a plantação que sobreviveram, os próprios oficiais de Faraó insistiram com ele: deixa ir esses homens, o Egito está arruinado. Nenhum dos deuses egípcios podia impedir os juízos divinos sobre aquele povo. E agora, espertamente, Faraó tentou negociar um acordo. E ele perguntou, ele disse: olha, tá bom, vocês vão, ide, mas quantos de vocês irão? Faraó propôs que somente os homens fossem. E Moisés imediatamente rejeitou. Êxodo 10, 9, Moisés diz: havemos ir com os nossos jovens, nossos velhos, com os filhos e filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos galos, havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Em meio à praga dos gafanhotos, o faraó mandou chamar Moisés. E ele diz agora: eu pequei contra o Senhor e contra vós outros. Peço-vos que me perdoem, orem por mim. Porém, quando Moisés orou, ele endureceu o coração e não deixou sair o povo. Na nona praga, Deus não avisou mais antecipadamente o faraó. Ele só disse a Moisés: erga a mão aos céus. Moisés o fez e trevas invadiram a terra do Egito. Em Êxodo 10, 23 diz que trevas espessas surgiram sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros. Ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Faraó finalmente mandou chamar Moisés e disse: olha, podem ir todos, homens, mulheres, crianças, mas tem um detalhe: o rebanho vai permanecer aqui. Era a astúcia de Faraó. Mas em Êxodo 10, 26, Moisés respondeu prontamente: também nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque nós havemos de tomar tudo para servir ao Senhor nosso Deus. Assim, a Bíblia diz que Faraó expulsou Moisés e Arão da sua presença, porque o orgulhoso monarca havia rejeitado toda e qualquer advertência do Senhor. Querido
lições tiramos para nós dessas pragas do Egito? Primeira delas, o certo ou o errado, o bem ou o mal, a obediência ou a desobediência, qualquer que seja a nossa condição, nós temos que escolher entre a vida e a morte, ou ouvirmos a voz de Deus ou não. Para isso ele nos concede o livre-arbítrio. Segunda lição, Deus nos dá sempre evidências do seu poder divino, como deu a Faraó, e ele obstinadamente não seguiu o Senhor. Se nós rejeitarmos ao Senhor, ele não nos comunicará mais luz. Mas se nós aceitarmos as evidências divinas, nós seremos salvos e ele nos concederá mais luz. Terceira grande lição, Deus sempre nos concede a oportunidade de nós refletirmos e decidirmos a favor ou contra ele. Que você e eu aprendamos nesta lição desse trimestre a refletirmos, a discernirmos em meio às trevas, aos problemas desse mundo e da nossa vida. Nós distinguamos o caminho que Deus deseja que nós devemos seguir. Que nós ouçamos a voz do Senhor. Que nós o amemos. Que nós o obedeçamos e façamos a sua vontade. Que o Senhor seja hoje e sempre conosco.